quero desejar uma boa tarde a todos que nos acompanham a partir de casa, em todas as províncias, Zona Centro, Zona Norte, Zona Sul, para cá aparecer do Maputo, desejar a todos uma boa tarde. Portanto, nós estamos aqui, nesse espaço, que nós vamos ter uma conversa mais uma vez, uma conversa sólida, breve, com o profeta Leonardo. E você que está aí no estúdio a nos acompanhar, por favor, fique aí atento a esta live, será bastante interessante. Portanto, esse é o espaço que nós estamos aqui na Matola, em Maputo, em que queremos abrir aqui um ministério. No entanto, gostaríamos, você que está em casa, pudesse acompanhar. Esse é um projeto que a gente está a começar cá na cidade da Matola. Portanto, estamos aqui. Boa tarde, profeta Leonardo. Mas eu salientar, como o meu filho está a dizer, também nós já temos o Ministério aberto há um mês. Né? Já estamos há um mês. Há pouco tempo acabamos de terminar um pequeno seminário, um pequeno culto dos jovens. Já estamos praticamente há um mês. Né? Então não é exatamente a período. Nós em Cristo somos obrigados a levar a palavra de Deus para todos os cantos da terra. Então essa é a mensagem de Cristo e esse é o nosso dever como filhos dele. Já está mais ou menos há um mês aqui na Matola, nas zonas do Samora Machel, Samora Machel, Muxungue, né? Paragem Muxungue, entre o cemitério Eugênio e paragem Muxungue. Então nós estamos por aqui. Os irmãos que querem nos contactar também podem, se vivem por aqui perto, podem nos contactar, podem fazer parte dos nossos grupos de oração que nós temos no sábado e domingo às 15 horas. Então, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Então, foi assim, de forma muito breve, deixado ficar o convite extensivo para todos que estão cá em Maputo, na Matola principalmente, e do lado da Nzafara. E nós estamos aqui, como algumas perguntas que nós vamos deixar ficar para o profeta Leonardo, para que ele possa nos explicar nesta fase de expansão do ministério. Profeta, sabemos que é uma missão que todos nós, como filhos de Deus, temos em propagar o ministério, propagar a palavra de Deus. Qual é a maior motivação, inclinação que lhe motiva a carregar esse? Estamos a falar do chamado na semana passada, mas o que é que está queimando no coração do profeta nesse momento? Ok. Eu sempre tenho dito para ele, agora vou poder repetir também para os irmãos que estão a nos acompanhar em direto. Há uma fase da vida que nós recebemos a palavra de Deus, que nós semeamos a palavra de Deus, e alguém, não sei se entende, há uma fase da vida que a gente colhe a palavra de Deus de alguém. Somos doutrinados, somos ensinados a crescer na palavra de Deus. Mas quando a gente cresce, como diz Paulo, deixamos de ser meninos na fé e nos tornamos professores, nos tornamos mestres. E isso faz com que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, se expanda conforme o livro de Mateus 28, que a minha palavra de Deus seja pregada em todas as nações, em todas as gerações. Então, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente cresce, a gente aprende. Temos o dever e a missão de levar a mesma palavra de Deus para as confins da terra. Assim fazendo, a gente prega Cristo, prega a salvação e prega a sua vida. Até o Jesus Cristo ainda não voltou, segundo as Escrituras, porque a palavra dele ainda não chegou até os confins da terra. A Bíblia diz, quando a minha palavra chegar até os confins da terra, nós veremos o reino dos céus a descer sobre o povo, ou sobre o povo que está sobre a terra, que é a igreja de Cristo. Então, o que nos limita ainda à vida de Cristo é que a palavra de Deus ainda não chegou até os confins da terra. A promessa da vida de Cristo é que a minha palavra tem que ser tocada, explicada até os confins da terra. Uma vez cumprida, que a minha palavra chegue até os confins da terra, aí está o grande dia. Jesus virá à terra e aquele que espera no Senhor receberá o seu galardão e vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos pede para guardar. Então, por isso, o pegar a mensagem de Cristo é mostrar o caminho às pessoas, é mostrar a luz às pessoas, é trazer uma nova visão, é trazer uma nova forma de pensar, é trazer uma nova dinâmica aos meus irmãos. Então,
Deus conta uma coisa muito interessante sobre quando você encontra um tesouro escondido. Quando você encontra um tesouro escondido, o que você faz? Você pega aquele tesouro e vai esconder em um lugar que você sabe que está mais seguro. E a quem você conta quando você encontrar um tesouro escondido? Você não conta a multidão, você não conta as pessoas estranhas, você conta as pessoas de confiança. Então, a palavra de Deus é assim, é como um tesouro escondido. E quando você apanha, não é para você guardar para ti, eu já sou salvo, o resto não é comigo. Não, a gente aprende, a gente lê, e também a gente tem que transmitir para a nova geração. Tem que transmitir para as futuras gerações e para a geração presente. Então, muito obrigado. Então, palavras muito simples, o profeta deixou ficar aqui que isso faz parte da missão de todo aquele que é discípulo do Senhor, carregar a mensagem, o Evangelho para os confins da terra, tendo em conta a vinda de Cristo, ou seja, anunciando a palavra de Deus. É assim que nós antecipamos a vinda de Cristo, adiantamos a vinda de Cristo. E falando da vinda de Cristo, nós estamos em tempos muito críticos em que o Evangelho é confundido. O Evangelho que nós pregamos, que os santos pregam, tem sido muito confundido. Falando do ensino verdadeiro e do ensino falso. Profeta, como nós podemos identificar o perfume de um ensino verdadeiro? Uau. Essa pergunta é muito simples. Eu quero que os irmãos que estão nos acompanhando na live, assim como os irmãos que estão conosco aqui, percebam a diferença entre o falso e o verdadeiro. Porque aqui, a grande pergunta hoje é essa, o falso e o verdadeiro. Alguém me dizia assim, que a diferença do falso e do verdadeiro é uma linha muito simétrica. Não sei se os irmãos me entendem. É uma linha, a diferença entre o falso e o verdadeiro é uma linha muito similar. A diferença do falso e do verdadeiro é uma linha muito semelhante. Às vezes você pode confundir o verdadeiro com o falso, e você pode confundir o falso com o verdadeiro. Porque as linhagens de um falso e de um verdadeiro são muito similares, são muito parecidas. Mas quando se trata do Evangelho de Cristo, o que é falso e o que é verdadeiro? O verdadeiro é aquele que prega a palavra de Deus. O verdadeiro é aquele que leva a vontade de Deus para as nações. O verdadeiro é aquele que a sua doutrina de ensino tem um centro que é Jesus Cristo. Tem um centro que é a palavra de Deus. Não sei se você entende. Entendemos? Se existir um pregador que prega o seu nome, que prega a sua exaltação, que não prega a Jesus, esse nós chamamos de anticristo. O verdadeiro ministério é aquele que prega Jesus Cristo. O verdadeiro homem de Deus é aquele que prega Jesus Cristo. Agora, o que nós temos hoje em dia é a diferença ministerial. As diferenças ministeriais não podem ser um problema para nós. Deus não está contra a diferença religiosa. O que é a diferença religiosa? A diferença religiosa é os irmãos, outros são de uma visão, outros são de outra visão, outros são de outra visão. Todos eles temos um objetivo, que é clamar a Cristo e levar Cristo para outra nação. Então, os outros irmãos das outras visões não podem ser um problema para nós, e não pode ser um motivo de ataque. Já não é tempo de atacar outros ministérios, já não é tempo de atacar outras congregações. Esse é o tempo da igreja se unir, porque Cristo quer vir. Então, para Cristo vir, é preciso que a igreja se una e clame seu nome o mais alto possível, para que todo mundo ouça o nome de Cristo. Então, nós estamos em tempos de atacar os ministérios. Então, o verdadeiro ministério é este. O verdadeiro ministério é aquele. O que vai nos chamar a atenção de um profeta de Deus, de um ministério de Deus, são a palavra do Supremo. É a palavra que se vive, é a palavra do Supremo. Agora, as doutrinas religiosas, as visões, as diferenças religiosas fazem parte da vontade de Deus. Você lembra sobre a dor de Davi? Legal, sim.
até dizer para os irmãos que estão nos acompanhar, lembram-se, os homens quiseram fazer uma cidade, que todos iam morar numa única cidade, nesse caso num único prédio. E todos não iam se desperdiçar, seriam somente um único povo. E eles tinham um sonho de construir um prédio mais alto possível até que chegasse ao céu. Deus, entendendo essa dinâmica do ser humano, de querer viver num só sítio, ser um só povo, uma só língua, Deus disse, ok, percebi a intenção do homem, mas isso também não dá vontade. O que é que Deus fez? Quando Deus percebeu que os homens estavam a juntar os blocos, a juntar a madeira, a juntar a água para fazer o prédio mais alto, em que todos iam viver ali, Deus disse, eu vou confundir as línguas. E Deus confundiu as línguas. Quer dizer, um estava a carregar bloco, a dizer, está aqui, outro não está a entender. Mas estava a dar o quê? Ou está a falar chinês, ou está a falar xangana, ou está a falar chuava, ou está a falar macua. Entre eles ficaram parvos, mas como se nós começávamos a falar a mesma língua? De repente não estamos a se entender. Isso quer dizer o quê? Deus ama a diversidade. Quando alguém é diferente de si, não significa que é falso. Meu irmão? Quando alguém é diferente, não significa que é falso. Deus ama a diversidade. É nas diversidades que o corpo de Cristo se completa. É na diversidade que o corpo de Cristo se completa. Se todos formos iguais, então não tem como. Se todos formos iguais, não tem como. Tem que haver diferença de ministérios, diferença de chamamentos, diferença de obras, para que Cristo seja conhecido. Muito obrigado. Então, ficou aí uma grande anotação na diferença de ministérios que o corpo de Cristo completa. E falando da diferença do corpo, a diferença na diferença que o corpo de Cristo completa, o profeta Leonardo tem alguém do outro ministério pelo qual admira, um seguidor, um homem de Deus? Uau! É uma grande pergunta. É uma grande pergunta, especialmente para ele, meu filho, que acompanhou um pouco da caminhada junto e conhece cada um dos nossos passos. São muita gente que deram a sua vida para nos ensinar a palavra de Deus. São muita gente que apresentaram a palavra de Deus, nos doutrinaram, nos ensinaram como nós devemos pregar, andar. São muita gente. Temos uma lista enorme de pessoas que iríamos levar muito tempo a citar. Mas essas pessoas vão ao nosso agradecimento, talvez não ouve. Nós, como filhos, temos sempre o dever de agradecer nossos pais. Temos sempre o dever de levar os nossos pais, dizer nosso muito obrigado. Porque amanhã também são nossos jovens que vão dizer, não, nós temos uma palavra com o nosso pai Leonardo, nós temos uma palavra com o nosso irmão Julinho. Então, nós nos tornamos pais na fé. Eles também, onde vão andar, amanhã vão sempre se lembrar de nós. Mas claro que vão conhecer muitas pessoas, também como nós conhecemos muitas pessoas que nos acompanharam nessa vida. Né? Então, sem fazer menção especificamente, eu quero falar num sentido muito coletivo. Então, muito obrigado. Então, é nesse caloroso cumprimento que nós enviamos os nossos abraços para aqueles que foram os nossos pais na fé e respeitamos a diversidade ministerial. Portanto, o senhor tem alguma coisa que gostaria de deixar em adendo em relação a isso, por favor? Eu gostaria de deixar sempre nós temos essa parte final. Deus toca nossos corações para levar para o mundo. Né? A mensagem final que eu tenho aqui hoje, eu queria refletir um pouco sobre a vida de Abraão. Eu queria refletir um pouco com os irmãos sobre a vida de Abraão. Por que Deus me trouxe a palavra da vida de Abraão? Sabe? Muitas vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando nessa vida. É? Muitas vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando na nossa vida. Então eu queria trazer um pouco essa dimensão de Abraão para levarmos a entender que Deus trabalha no silêncio. Queria trazer essa dimensão de Abraão para levar os irmãos a entender que Deus trabalha no silêncio. A primeira promessa que Deus faz para Abraão é que ele seria pai de multidões. E nesse contexto de pai de multidões, a Bíblia diz que Abraão é casado com Sara. Sim.
Mas a Sara era estéril, não podia conceber. Mas Deus aparece a Abraão a dizer que ele será pai de multidão. Lembrando-se que nós queremos falar que Deus trabalha em silêncio. Sim, sim. Então, Abraão sendo um homem, a Bíblia diz já de idade. A Sara sendo uma mulher já de idade. Eles já carregam uma mensagem já há bastante tempo, que seria um pai de multidões. E ainda Deus fala com Abraão que sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão ainda está a viver na palavra e na promessa de Deus. Mas o tempo é longo para Abraão. Junto também com a sua mulher, o tempo é longo, porque quando Deus promete filho a Abraão e promete que será um pai da nação, nós como homens queremos dia seguinte apanharmos filhos, apanharmos gravidez, apanharmos tudo no dia seguinte. Abraão está a ver o tempo ser muito longo. Deus está a acompanhar Abraão. Deus está a acompanhar a paciência de Abraão. Deus está a acompanhar a paciência da Sara. Abraão e Sara estavam a reparar horas. Abraão e Sara estavam a reparar horas. Será que é hoje? 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 Estamos a ver que a promessa de Deus em lhes dar um filho não está chegando. Estamos a ver que a promessa de Deus de se tornar pai de multidões não está chegando. É quando Sara e Júnior de Abraão decidem dar a sua escrava para ser a segunda mulher de Abraão. Abraão, por sua vez, vai se deitar com Sara, ela vai se deitar com a escrava da sua esposa, e dela nasce um filho, o primeiro filho de Abraão. Lembra-se? Deus trabalha. Abraão está com pressa. A Sara já não acredita tanto nessa promessa. Mas Abraão ainda acredita, mas está com pressa. Parece que Deus não está trabalhando. E Abraão decide, junto com a sua esposa, agora coabitar com a escrava, e dele saiu um filho. A Bíblia diz que quando nasce aquele filho, lá em casa deles, entre a escrava e a esposa, já havia confusão. Havia ciúme, já havia confusão. Até que a escrava decidiu que vai se suicidar, vai fugir, e fugiu pelo deserto. Porque lá em casa as coisas já não estavam como estavam. Porque não era a promessa de Deus. Não era ali onde Deus tinha de mandar de esperar. Mas Abraão, junto com a Sara, viram o tempo ser longo. Viram a promessa de Deus demorar. Então, isso é o que está acontecendo nos nossos tempos. Estamos entendendo, meus irmãos? Estamos entendendo, meus irmãos? É isso que está acontecendo nos nossos tempos. A promessa de Deus na nossa vida. Os irmãos estão a desistir. Por causa da paciência. Não estamos a ter a paciência de esperar até a promessa de Deus se cumprir. Deus trabalha no silêncio, meu irmão. Quando você pensa que Deus desistiu de si, muito pelo contrário. Deus trabalha de geração em geração. Lembra disso? Deus trabalha de geração em geração. Se tem uma palavra, uma profecia, uma coisa que Deus vai fazer na sua vida, você recebeu aquela profecia, recebeu aquela palavra, não tira do seu coração. Mesmo que os mares vão ao alto e abaixo, mesmo que os tempos sejam controversos e difíceis, temos que viver na promessa e na palavra de Deus. Porque Deus trabalha no silêncio. Quando menos espera, quando a Sara menos esperava, percebeu que alguma coisa está aqui dentro. Quando a Sara menos esperava, percebeu que alguém está aqui dentro de mim. Até que disse para Abraão: Abraão, acho que chegou o tempo. Abraão disse: não é verdade. Chegou o tempo, não é verdade. O tempo já passou. Essa hora, já passou. Não, chegou. Estou a sentir que aqui dentro de mim, alguém está. Até que nasceu o seu filho, quer dizer, o seu filho prometido. Então, o que está acontecendo hoje para a Igreja de Cristo é: estão a desistir cedo, estão a se frustrar cedo, porque estão a fazer comparações. Aquilo que Deus prometeu na sua vida é para ti, vai acontecer. Aquilo que Deus disse na sua vida é para si, vai acontecer.
Não importa o tempo que está a passar. Não importa as situações políticas, financeiras, econômicas, quem está no poder, quem não está no poder. A gente não funciona com política. A gente funciona com direção que Deus chama dele. Se Deus disse que vai abrir porta na sua vida, tenha paciência. Tenha paciência, acredite, 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 acredite. Porque às vezes Deus nos leva até a última paciência. Deus nos leva até a última paciência. Mas Ele quer assim. Ninguém pode contradizer aquilo que Ele quer. É assim que Ele quer. Deus levou Abraão até a última paciência. Então é nossa história também. Queremos coisas, queremos atingir objetivos, queremos realizar nossos sonhos. Mas a Bíblia diz que se eu vos prometi, segundo a minha palavra, Deus é fiel. E se Deus é fiel, agora cabe a ti que é irmão, cabe a nós como irmão, acreditar e saber que Deus trabalha em frente. É a pressa que nos faz desistir. É a pressa que nos faz perder a fé. É a pressa que nos faz sair do caminho de Deus. É a pressa. Às vezes o teu casamento é este casamento que Deus te deu. Mas você tem pressa. Você tem pressa. É o casamento que Deus te deu. É a mulher que Deus te deu. Mas nós temos pressa. Então diz, não. Essa mulher não está mais a dar filho. Essa mulher não é de Deus. Essa mulher. Então corremos com Deus. Mas Deus nos prometeu para ser ali. Às vezes na situação de emprego, de oportunidade, Deus diz, faz, escreve, mete CV, escreve, mete CV, vai bater porta. Eu já bati muitas portas, eu já meti CVs. Sabe, eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu era mais novo, quando eu estava em busca de algumas oportunidades, quando eu imprimia meu CV para ir deixar nas empresas, para ir pedir emprego, eu me lembro que os meus amigos da minha idade estavam a jogar bola. Eu, às vezes, ficava com vergonha de passar com o meu CV na mão, porque meus amigos estavam a jogar bola. Quer dizer, os meus amigos nem estavam nem aí. Mas eu acredito numa promessa, estava a passar com o meu CV. Eles não paravam para mim e ficavam a rir. Eu até ficava com vergonha, porque eu estou a procurar emprego quando meus amigos estavam a jogar bola. Está a perceber? Porque você não está a jogar bola. E você está com CV, está a procurar emprego. Eu já andei em empresas de carpintaria, a deixar CV. Já andei em empresas de cooperativas de madalha, já andei em empresas de produção de óleo, já andei em empresas que não tinha nada a ver comigo. Mas eu ia deixando que, Senhor, onde o Senhor me chamar, porque é aí onde está a tua mão. Então, meus irmãos, eu quero dizer que o tempo pode ser controverso, mas nós que somos em Deus, nós que acreditamos em Deus, vivemos na base da esperança. E a nossa esperança não é por ver. A nossa esperança não é por ver. A nossa esperança sai do coração, é por sentir. Porque aquilo que vê, você pode ver toda a escuridão, dizer não há nada. Mas se o coração diz, vai, é porque é ali onde Deus quer nos levar. Acredita que chegou numa empresa, eu deixei documento de muitas empresas naquele tempo, a pedir uma oportunidade. Ali onde eu achava que é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, nenhuma empresa ligou para mim. Nenhuma empresa ligou para mim. E tem uma empresa que eu fui, cheguei lá naquela empresa, chego no portão, encontrei segurança. Alfa. Como é que eu vou entrar nessa empresa para pedir emprego? Enquanto tem esse Alfa, fiquei com medo do Alfa. Aquele segurança. Fiquei com medo de segurança. Fiquei com medo também da empresa, porque nunca tinha entrado lá. E eu voltei pelo caminho. Está a perceber? Eu voltei porque não acreditei que aquela empresa ia me admitir ou ia me aceitar. E já estava a ficar desanimado de tantos civis que eu já deixei na praça. Mais de 20, eu tinha imprimido mais de 20 civis. Só em deixar-se. Acredita que o CV onde fui chamado foi ali onde eu não deixei. Apareceu uma outra oportunidade e agora eu fiz a fé de concorrer e ligaram para mim. Eu disse, meu Deus, não é possível. Eu trabalho nessa empresa. Como que eu trabalho nessa empresa? É aqui onde eu achava que não era possível. Nosso Deus trabalha no silêncio. Nosso Deus é um Deus fascinante que trabalha no silêncio. Quando você perde a fé, quando você perde a esperança, é ali onde Ele começa a trabalhar. Quando você diz, já não há maneira, é aí onde Deus começa a trabalhar. Meu amado irmão, se sinta abençoado por essa palavra. Por favor,
eu gostaria de deixar meu filho para explicar nossos projetos que queremos fazer. Se você puder também nos apoiar, fazer alguma contribuição, nós temos sonhos. Aqui estamos a precisar de cadeiras, estamos a precisar de instrumentos, estamos a precisar de parceiros que nos ajudem. Até que podia fazer isso, como eu digo, eu podia fazer tudo isso. Mas o ministério, como estamos a falar, não é feito de uma pessoa. O ministério é feito de um corpo. E o corpo tem órgãos. Os órgãos são cada membro da igreja. Eu podia vir comprar tudo. Mas não é esse trabalho que eu estou a deixa eu dizer, abre porta para parceiros. Porque quando você dá para a obra de Deus, Deus abençoa. Quando você semeia para a obra de Deus, Deus abençoa. Então, nessa fase, nós estamos na campanha de pedir aos irmãos que se tornem nossos parceiros. Parceiro em que sentido? Nós queremos, como os irmãos estão a ver esse espaço. Esse espaço é um espaço muito abençoado para levar a palavra de Deus para essa zona. Precisamos de instrumentos de som, precisamos de cadeiras, precisamos de tornar o espaço mais agradável para mais pessoas, porque o que vai acontecer nessa zona, meus irmãos, todos falam, que Deus vai me mostrar, vai ser uma coisa muito tremenda. Então, nesta fase, nós estamos a abrir espaço para aqueles que querem se tornar parceiros, que querem se tornar amigos do nosso ministério, a entrar em contato através dos nossos números. Estão aí na mensagem que nós deixamos na semana passada, de parceiros privados, podem apoiar-nos a contribuir qualquer valor. Nós queremos som, queremos instrumentos, queremos cadeiras, queremos trazer mais avivamento para a zona. Está aí a terminar por aqui. Então, portanto, muito obrigado, Pai. Obrigado, Presidente Bernardo, pela mensagem. Então ficou aí a mensagem mais clara, a mensagem Deus trabalha no silêncio. Portanto, é no trabalho no silêncio que Deus opera. Portanto, nós estamos aqui para pedir o vosso apoio, as vossas contribuições, bem, para os nossos números. Aí depois vamos deixar no comentário os números pelos quais podem entrar em... Mas já tem o convite privado. No convite privado tem lá, no convite privado, se você desce a mensagem do convite privado, tem um número lá, Moviteiro. Sim, sim. Vamos usar esse número Moviteiro que está lá para ser o nosso centro de ligação. Tem o WhatsApp, pode enviar o teu comprovativo de alguma transferência, pode entrar no WhatsApp para falar conosco, pedir oração, qualquer coisa que você quiser. Sim, sim. Já abrimos esse espaço. Por muito tempo eu não deixei o meu número disponível, mas vou deixar esse número especificamente para ser uma linha de apoio, uma linha de comunicação entre os irmãos que estão distantes e nós. Sim, obrigado. Então, portanto, é mesmo assim que nós vamos encerrar a reunião que nós tivemos hoje. Foi um prazer estar consigo, em vossa companhia. Muito obrigado, Deus abençoe. Não se esqueça, Deus trabalha com você.